Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial, versando aí sobre um assunto bastante polêmico, claro, envolvendo muita questão política, mas nós vamos tratar principalmente das questões jurídicas. Não tem como dissociar uma questão da outra, não é? Mas vamos tentar fazer aí da forma mais imparcial possível, analisando as questões constitucionais, as questões penais e as questões processuais penais. Então, vamos fazer uma live um pouquinho diferente hoje, né? Porque o Instagram agora ele permite mais de 2 pessoas na live. Então, eu convidei para isso os meus amigos professores Rosa e o César Babler, que são professores já bastante experientes, não é? Fabrício Rosa de Direito Penal, de Processo Penal, está aparecendo aí já na tela, e o César Babler, ele é professor de Direito Constitucional. Então, devido aí à complexidade do tema, não é? Eu trouxe aí grandes conhecedores do direito penal, processo penal e direito constitucional para nós debatermos aí sobre este assunto. Doutor Fabrício, seja muito bem-vindo. Enquanto você faz a saudação inicial, vou acrescentar o César Babler aqui na conversa. Muito obrigado pelo convite, professor Marcelo, meu grande amigo, colega de faculdade, e quero também cumprimentar o professor César, que eu tenho certeza que o professor César vai tirar todas as nossas dúvidas, porque para mim me parecia um tema relativamente simples e de repente se tornou tão espinhoso e surpreendente. Eu acho que com o Supremo que nós temos hoje, sinceramente, a gente acho que não deve mais ficar surpreso das coisas que andam acontecendo por lá, né? Mas vamos lá ver se a gente consegue conversar um pouco sobre o tema e esclarecer os nossos colegas aí que estão participando dessa live. Boa noite. Aí o professor César Babler, seja muito bem-vindo. Então, estamos inaugurando aqui, não é? Essa série de lives. Na verdade, a minha primeira live com 3 pessoas, e nesse formato de estudo de casos, eu tinha preparado para a semana que vem, versando ali sobre a questão dos crimes da alegação, não é? Da possibilidade ou não de se alegar no tribunal do júri a questão referente à legítima defesa da honra. Mas devido aos acontecimentos desta semana, vários alunos solicitando aí para que nós conversássemos sobre o caso do Lula. Então, conversei aí com o professor César, com o professor Fabrício, que prontamente aceitaram essa live, e num formato um pouquinho diferente, né? Com 3 professores aí debatendo o assunto devido a essa complexidade do tema. Então, César Babler, gostaria aí de antemão, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade para nós estarmos aqui conversando. Já virou um parceiro de live, né, Marcelo? É uma honra fazer mais uma live com você aí. Todas são muito ricas, né? Eu, pelo menos, aprendo bastante. Todas as lives que eu faço com o Marcelo, eu estou aprendendo alguma coisa. É muito enriquecedor para mim e para os alunos, né? E acho que agora eu vou me enriquecer em dobro, que tem o Fabrício junto, né? Que é um grande nome do processo penal. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Maravilha. É um prazer mesmo. Essa é a ideia, não é? Da gente poder compartilhar um pouquinho aí de conhecimento, a facilidade que a internet nos dá, apesar da pandemia, algo terrível que está acontecendo no mundo inteiro, aqui no Brasil também, não é? De forma mais acentuada até, mas pelo menos nós temos aí a possibilidade de conversar com os amigos via internet. Muito bem.
Vamos falar um pouquinho sobre o fato em si. Então, o primeiro ponto, só para esclarecer aí quem está nos acompanhando, né, Fabrício e César? O que nós tivemos? Bom, o ex-presidente Lula, ele respondeu a alguns processos criminais lá na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Então, basicamente, acusações envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, acerca do Instituto Lula, da reforma do Instituto Lula, do triplex no Guarujá e do sítio de Atibaia. Então, basicamente, estas questões que acabaram levando ao oferecimento de uma denúncia criminal contra o ex-presidente. Teve o trâmite em primeira instância, teve o trâmite em segunda instância e no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, vem a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus, anulando estes processos por incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, lá no Paraná. Aí, o que acontece? Eu gostaria só de esclarecer a todos, nem todos aqui que estão acompanhando são da área processual, né, professor Fabrício, que nós temos dois tipos de nulidade no âmbito processual penal. A chamada nulidade relativa e a nulidade absoluta. A nulidade relativa pode ser como foi o caso aí desse habeas corpus, né, desse primeiro julgamento que nós tivemos no dia 8 de março, que é a chamada ratione loci, em razão do lugar. O ministro Fachin entendeu que estes processos não deveriam correr na 13ª Vara de Curitiba, e sim no Distrito Federal. Então, na visão do ministro, há uma nulidade relativa e determinou que os autos fossem encaminhados à Vara Federal do Distrito Federal. Antes de nós entrarmos aí nas consequências de uma nulidade, professor César, professor de Direito Constitucional, só esclareça aí essa diferença de competência, primeiro, de justiça estadual para justiça federal. Por que nós temos isso? Está lá na Constituição. Então, está lá na Constituição, Marcelo. Então, vamos lá. Tudo começa no artigo 109. Tudo começa no artigo 109 da Constituição. Ele estabelece a competência da Justiça Federal. Então, basicamente, são as causas que envolvem, processos que envolvem a União, empresa pública federal, autarquias federais, fundações públicas federais. Sempre que essas pessoas jurídicas estiverem envolvidas no polo da ação, a justiça competente para julgar essa demanda é a Justiça Federal. Aí, aquilo que sobrar, aquilo que não couber à federal, aí vai como residual para a Justiça Estadual. Então, a esfera estadual, ela tem uma função de reserva. Tudo aquilo que não couber a eleitoral, tudo aquilo que não couber a trabalhista, a militar, que são especializadas, e que não couber a federal comum, que é o nosso caso aqui da live, vai para a estadual. Nesse caso, como envolvia presidente da República, etc., a Petrobras, é importante esse ponto, a Petrobras em si é economia mista. Economia mista, Marcelo e Fabrício, vocês sabem também, ela está fora da federal. A economia mista federal, ela é julgada pela estadual. Mas como envolvia questões, verbas federais aí no meio, é por isso que foi deslocada para a Justiça Federal. Se fosse só a questão da Petrobras, iria para a estadual e não para a federal. Esse ponto é importante ficar bem localizado, tá? Então, revisando e rebatendo esse ponto. Só caiu na federal porque tinha verba federal envolvida nessa demanda, nessa suposta operação. Suposta agora porque foi anulado, né? Então não podemos julgar ainda esse fato. Nessa suposta operação criminosa. Então, envolvendo verbas federais, o presidente da República na época e tudo mais, então a causa foi remetida para a federal. Foi só por isso. A dependesse só exclusivamente da Petrobras, a causa ficaria na estadual. Acho que é isso para a gente começar
a estudar. Isso, perfeitamente. Então, a competência realmente é da Justiça Federal, não é? Só que aí, professor Fabrício, é uma outra questão, não é? A competência da Justiça Federal, mas o local do crime, ele foi no Distrito Federal, foi em São Paulo ou foi lá em Curitiba? Por que o processo, na visão do ministro Fachin, foi deslocado para o Distrito Federal? Qual que é a motivação para isso e não ficar lá na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, que era o juízo universal da corrupção no Brasil? Então, professores, eu tenho a dizer inicialmente, né, falando de um modo geral, que a gente aprende nas instituições de ensino, né, universitário, no curso de Direito, e depois a gente acaba replicando e ensinando aos nossos alunos que a competência decorrente do local da infração, a competência ratione loci, né, ela é competência relativa. É dizer, caso não suscitada no primeiro momento oportuno, então fatalmente ela vai se convalidar, não ensejando, então, uma nulidade da sentença. Então, trata-se, assim, para que fique bem claro aos participantes dessa live, e salvo o melhor juízo, de uma competência ratione loci e, portanto, uma competência, num primeiro momento, relativa. Até importante dizer, professor Marcelo e professor César, se me dão licença, eu acho que também importante nós esclarecermos aos participantes aqui. Claro que nós estamos fazendo uma discussão de um caso que tomou conta do noticiário do nosso país, mobilizou o nosso país, eu diria até mais, neutralizou a celebração do Dia Internacional da Mulher no nosso país, porque de repente veio essa notícia bombástica, fez com que a bolsa caísse 4%, o dólar subisse quase 2%. Então, é claro que a gente está repercutindo aqui uma situação de comoção social, mas é importante que a gente esclareça que a gente não quer partidarizar essa situação e nem politizar. Eu acho que é importante a gente colocar uma situação para dar massa crítica, para dar informações aos participantes, para que eles possam formar opinião. Eu confesso a vocês, com toda a humildade, que quando eu vi essa decisão, eu li a decisão do ministro Fachin, inclusive, importante esclarecer que ele julgou um habeas corpus em relação ao triplex do Guarujá, e acabou por estender os efeitos dessa decisão monocrática aos outros 3 processos nos quais o ex-presidente Lula responde. Então, ele acabou dando um efeito extensivo, decisão monocrática em sede de habeas corpus. Existe um livro muito bem trabalhado, organizado pelo Lênio Streck, chamado Livro das Suspeições. Um livro recente, ele acabou reunindo inúmeros juristas, então fica a dica aqui para quem quiser se aprofundar no tema. Eu tive a oportunidade de ler, e sem fazer pirataria, mas o livro está disponível, né, na internet, então se vocês quiserem baixar o livro, não estou ganhando nada para fazer esse jabá para o professor Lênio Streck, mas é um livro assim, bastante interessante, porque ele coloca todo o histórico, desde quando começou e por que começou a Operação Lava Jato, né, a Operação Lava Jato, lá em 2014, né, até os dias atuais. E ele coloca também o panorama do então juiz Sérgio Moro, de toda aquela força-tarefa, e claro que daí vai nos meandros, né? Os juristas, eles colocam a clara suspeição
que vai ser um outro tema que seguramente acho que nós devemos discutir aqui em algum momento. Mas é importante, então, que os nossos participantes entendam, e daí o Lênin Streck falava do Lênin Streck, porque eu lembro que ele coloca um trecho no livro, ele diz assim, até nós precisamos tomar cuidado, porque daqui a pouco, se a gente tiver uma briga dentro de um posto da Petrobras, possivelmente o processo vai parar lá em Curitiba, né? Então, eu diria que num primeiro momento, quando a gente fala do assunto, no tema dentro da decisão do ministro Fachin, quando ele julgou a incompetência em razão do lugar, me causa espanto, e talvez eu não deveria sair da minha zona de conforto, porque abrindo o noticiário, o professor Marcelo, o professor César, eu acho que vão concordar comigo, me parece que os especialistas, eles são praticamente unânimes, ou pelo menos aqueles que foram consultados, em dizer, inclusive o próprio procurador da República, o Dallagnol, em dizer que me parece que foi uma decisão acertada, né? Uma decisão acertada na hora errada. Então, aquela ideia da justiça tarda, mas não falha. E eu não queria, mas eu não posso trair a minha consciência, professor Marcelo e professor César, que me conhecem muito bem, a minha personalidade, de colocar um ponto de interrogação, efetivamente, se essa decisão foi efetivamente acertada. Porque, como eu ia dizendo, a competência, a matéria em razão da incompetência em razão do lugar, trata-se de uma nulidade relativa. E a nulidade relativa, ela gera preclusão. Ela deve ser arguída oportuno tempore, e caso não seja dado provimento, né, a essa arguição, a essa nulidade, o processo é convalidado, né, o processo é convalidado. Enquanto que a nulidade absoluta, aí sim, são aquelas que devem ser proclamadas, inclusive, pelo juiz de ofício, ou, claro, a requerimento de qualquer das partes, porque são produtoras de nítidas infrações ao interesse público na produção do devido processo legal. Então, como exemplo, né, nós temos a exceção de suspeição. Então, a matéria relacionada ao tema suspeição, que aí é uma questão de ordem subjetiva, essa sim macula todo o processo. E aqui vai essa estratégia, a meu ver, do Supremo, tanto que foi colocado em votação ontem e já pautado na turma, e o ministro Gilmar Mendes fez questão, né? Já votou, Lewandowski votou, Carmen Lúcia votou, e aí ficou apenas para o ministro, e aí fica aquela incógnita, né? Claro que o ministro que está entrando agora, o Nunes Marques, mas ele justificou que não teve tempo, né, para analisar a fundo a questão e pediu vistas para proferir o voto sobre a questão da suspeição. Então, enquanto o ministro Fachin, de um lado, juristas dizem que não, ele fez certo isso daí para evitar que se discutisse a matéria relacionada à suspeição, porque se fosse colocada em votação a questão da suspeição, estaria mais do que evidente a suspeição do então juiz Sérgio Moro, iria macular todo o processo e deveria começar do zero, enquanto que apenas considerando a incompetência em razão do lugar, transferindo, portanto, o processo da 13ª Vara lá de Curitiba para a distribuição no Distrito Federal, seja pela 10ª ou 12ª Vara lá do Distrito Federal, que são as duas varas especializadas nos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro,
poder-se, em tese, aproveitar, né, os atos instrutórios, né? Então, você aproveitaria grande parte do processo. Isso, então Mas isso já... Só para esclarecer, então, professor Fabrício, não houve, na verdade, a preclusão, porque a defesa sempre alegou, desde o início do processo, a exceção de incompetência e exceção de suspeição, não é? Então, Perfeito. a defesa sempre alegou isso desde o início, só que devido à morosidade da nossa justiça, isso acabou sendo julgado agora. E lembrando que o papel do juiz sempre é também um dos papéis principais, é evitar nulidades, não é? E aí o que aconteceu então? Houve o julgamento do habeas corpus referente à incompetência. Só que aí aconteceu uma coisa processualmente bastante interessante. Eu gostaria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, professor Fabrício, porque o que foi julgado foi o embargos de declaração com efeitos infringentes. Esse embargos com declaração com efeitos infringentes acabou sendo julgado procedente, né? Então foi interposto um habeas corpus no STF. O STF, então, através do ministro Fachin, ele falou que esse habeas corpus deveria ser julgado pelo plenário. E aí, então, os advogados do Lula entraram com esses embargos de declaração com efeito infringente. E o ministro Fachin, então, julga procedente esses embargos de declaração com efeito infringente. Quando se trata de embargos de declaração com efeito infringente, é cabível recurso dessa decisão. Então, a matéria decidida pelo ministro Fachin da nulidade relativa ainda pode ser objeto de julgamento. É isso, né? É exatamente isso. O que é curioso é que daí, nesse julgamento, né, o ministro Fachin, ele dá por, em tese, resolvida a questão da suspeição. Então, ele é como se tivesse perdido o objeto, uma vez que ele anula, no primeiro momento, quando ele anula assim, o que eu quero dizer, eu acho que o habeas corpus, para esse caso, ele foi para além do que, em tese, seria de discussão em sede de habeas corpus. Então, a meu ver, esse habeas corpus extrapolou, né, o limite de atuação dentro de um habeas corpus, por assim dizer. Não sei se eu acabo sendo claro com isso. Eu acho que, durante todo o processo, tanto a acusação quanto a defesa, elas tiveram, então, você muito bem disse, a defesa sempre sustentou a suspeição do juiz Sérgio Moro, a incompetência em razão do lugar, né? E, de um certo modo, era esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, era de convalidar a incompetência, a competência em razão do lugar. Então, já que houve as decisões de primeira e posteriormente confirmadas pelo TRF da 4ª Região e depois ainda discutida no Superior Tribunal de Justiça, então essa matéria já estaria, por assim dizer, apesar da indignação, da irresignação da defesa, mas já estaria preclusa. Então o jogo já deveria seguir por ali mesmo. E daí vem esse habeas corpus e acaba ampliando, né, a situação, retomando a questão, né, e declarando, então, nulo todos os atos por conta da competência em razão do lugar. Mas me parece que os ministros, encabeçado pelo Gilmar Mendes, eles acabam querendo fechar a questão por conta da decisão
da suspeição, da exceção de suspeição. Isso. E Então, essa me parece só para que vai... esclarecer, então, Fabrício, para deixar bem claro isso para quem está nos acompanhando. O julgamento do habeas corpus feito pelo ministro Fachin referia-se exclusivamente à exceção de incompetência da 13ª vara. E aí, nesse julgamento do habeas corpus de incompetência, que gera nulidade relativa, ele... E vou dizer mais, assim, incompetência da 13ª vara no caso do triplex do Guarujá. Isso, exato. Daí ele acabou estendendo para os outros processos. Isso, e aí ele disse o seguinte ainda, como eu estou declarando a 13ª vara incompetente, portanto, perde o objeto a alegação de suspeição do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro. Só para esclarecer, suspeição, quando a gente fala, é que o juiz não tem a imparcialidade devida para o caso, né? Então, ele, vamos dizer, estava perseguindo o Lula. Então, ele é suspeito porque o Sérgio Moro estava perseguindo o Lula. Isso é suspeição que gera nulidade absoluta. O que o ministro Fachin decidiu foi o habeas corpus em relação à incompetência, mas disse que perdia o objeto à suspeição e acabou, então, determinando o arquivamento dessas outras matérias. Só que aí veio o ministro Gilmar Mendes e falou, opa, pera lá, não pode. A suspeição nos termos do artigo 96 do Código de Processo Penal, ela tem preferência, tem prevalência sobre todas as outras alegações. Porque é óbvio, né? Se um juiz é suspeito, todas as decisões dele e tudo que foi produzido no processo está maculado, porque você quebrou a paridade de armas, você não tem igualdade das partes, acusação e defesa. E aí o Gilmar Mendes, então, com fundamento no artigo 96 do Código de Processo Penal, pautou no dia seguinte, no dia 9 de março, né, que foi ontem, o julgamento dessa matéria referente à suspeição do ministro Sérgio Moro. É isso, né, professor Fabrício? É isso aí, perfeito. Pautou, falou não. Como se, para entender assim, numa linguagem mais simples, é como se a exceção, e você já disse de uma outra maneira, mas é como se a exceção de suspeição fosse uma matéria que vai preceder a outra matéria preliminar. Porque, e aí é importante saber dessa consequência, uma vez se ocorrer a constatação, né, a votação está em 2-2, falta o voto de um ministro, muito embora a ministra Carmen Lúcia também disse que talvez, isso eu também não entendi, professores César e Marcelo, né, ela pode votar de novo, né, meu Deus, né, isso causa espanto, pô, decidiu, mas como assim vai mudar de opinião conforme a decisão do outro ministro, enfim. E aí o problema é assim, se for considerado a suspeição, aí azeda por completo o processo, e a gente vai chegar na outra questão que é fatal. O Lula, ele é maior de 70 anos, e aí o processo não vai ter fôlego para correr lá na Vara Federal do Distrito Federal em Brasília, porque vai estar fadado a prescrição, para que os participantes saibam, quando o acusado é maior de 70 anos, né, e pode ser até na data da sentença, ele pode até começar a responder um processo com menos de 70, mas na data da sentença ele completa 70, o prazo de prescrição cai pela metade. E, fatalmente, por todos esses crimes, vai ocorrer, seguramente, não nos enganemos, né, a prescrição, e a vida vai seguir aí com a disputa eleitoral em 2022. Uma última questão processual ainda, para aí depois a gente discutir algumas questões constitucionais com o professor César. Porque eu acredito que o professor César esteja ofegante, né, para nos ensinar aqui. Fabrício,
No âmbito, então, do processo penal, nós temos aquilo que a gente chama de teoria do juízo aparente. Então, quando se alega exceção de incompetência, que é o que o ministro Fachin tentou demonstrar ali, olha, houve só incompetência, né? Então, vamos resolver essa questão da incompetência. Seria, por exemplo, vamos pegar um exemplo grosso modo. Imaginem que há uma suspeita de tráfico internacional de drogas. Tráfico internacional de drogas é de competência da Justiça Federal. Aí, o juiz federal, então, autoriza a interceptação telefônica. Foi feita a interceptação telefônica e se constata que, na verdade, não se trata de tráfico internacional de drogas. A competência é deslocada para a Justiça Estadual. Mas essa interceptação telefônica, como se trata aí, não é, pelo entendimento de alguns doutrinadores, seria válido, porque aí você tem um juízo aparentemente correto. Gera uma nulidade, poderia gerar uma nulidade relativa. No caso de suspeição, não. Tanto que, no caso de suspeição, o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 101, prevê a possibilidade de condenar o juiz a pagar as custas processuais, que foi o que aconteceu no julgamento da segunda turma do STF, condenando o então juiz Sérgio Moro a pagar as custas processuais, salvo engano, algo em torno de R$200 mil, não é isso? É isso mesmo. Porque, em tese, o juiz já sabia que ele era suspeito. Ele, o juiz, deve ser aí alguém que briga para evitar nulidade. E, no caso, ao não se declarar suspeito, ele, na verdade, criou uma nulidade, gerou um gasto enorme para toda a justiça, para toda a sociedade. É isso, não é? Aí, professor César, vem a questão aí que envolve tanto lá o direito constitucional quanto o direito administrativo, que você também muito bem leciona. Como é que ficaria a questão da responsabilidade do Estado neste caso? Porque houve uma prisão do Lula, não é? Inclusive, numa live que eu fiz com o professor Fabrício, a gente discutiu bastante essa questão da prisão em segunda instância. E numa outra live que eu fiz com você, né, professor César, nós discutimos justamente a prisão de autoridades. O Lula foi preso, em tese, então, foi preso por uma autoridade incompetente. Ou, se vier a ser confirmada essa decisão, uma autoridade suspeita. Não é? Então, no mínimo, você teria uma incompetência, aliás, a incompetência já reconhecida pelo STF, embora caiba recurso ainda, não é? Mas com uma possível suspeição e pelo andar da carruagem, como bem disse o professor Fabrício, muito provavelmente será reconhecida. Como é que fica essa questão aí, professor César, de responsabilidade civil do Estado? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre isso, mas depois eu vou indicar um livro também, na mesma linha do Fabrício, que é interessante aqui, um livro de uma juíza, deixa eu falar dele agora, porque marquei para falar para vocês. Ele chama Lava Jato, não sei se vocês conhecem, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça. Fabiana Alves Rodrigues. Ela é uma juíza federal, e isso era uma tese de mestrado dela da USP, em Ciência Política, e aí virou um livro. E ela fala exatamente dessa ação estratégica da Lava Jato. Ela até chama de Lava a Jato, e não de Lava Jato. De tanta sacanagem, entre aspas, que teve nas investigações, de tanto conluio que teve entre Ministério Público, juiz e investigação. Então isso é interessante, que ela usa algumas palavras no livro dela. Eu tive curiosidade de buscar, pelo menos li um pouquinho para falar para vocês, métodos heterodoxos de investigação, gestão criativa. Ela usa outra palavra aqui, olha que interessante, quebra de isonomia, seletividade, ocultação, voluntarismo, engajamento, para se referir a esses métodos usados pela Lava Jato em relação a esses integrantes da Lava Jato. Ela diz que foi tudo uma ação estratégica, esse consórcio entre Justiça, Ministério Público, que não condiz com o Estado de Direito. Aí entra o direito constitucional. Inclusive, Fabrício, o ministro Lewandowski ontem citou esse livro que você falou hoje, né, do Lenin Streck, da suspeição. Coincidentemente, ele citou no julgamento dele.
Então isso é interessante, essa questão da suspeição e da incompetência, elas estão conectadas, na verdade, ao Estado de Direito. Isso é fundamental para a gente entender. Eu gostaria de citar o Zé Afonso da Silva, que assim, a gente não é nada, na verdade, né? São os caras que construíram as coisas e a gente vai só arranhando o que eles falaram. O Zé Afonso fala o seguinte, olha que interessante, Marcelo e Fabrício. O juiz não pode ser inteiramente passivo, pois quem lida com a liberdade, a dignidade da pessoa humana, há que ter sensibilidade e equilíbrio bastantes para se buscar a verdade material. Tudo bem. E ele continua. Sem se transformar em juízo inquisitório, onde sua imparcialidade se perde e ganha o autoritarismo, contrário ao Estado democrático de direito. Então, vejam, a gente não está falando em competência ou suspensão, a gente está falando em Estado de Direito, que é muito mais profundo do que isso. Essa live, embora a gente esteja falando de forma processual, penal, mas é o Estado de Direito que está em jogo. Não é uma questão de optar por Lula ou Bolsonaro, ideologia A, ideologia B, como o Fabrício falou. É questão de preservar o Estado de Direito, de preservar a Constituição Federal. Tudo isso que a gente está falando aqui está na Constituição Federal, está fundado na Constituição Federal. Esses princípios de competência e suspeição estão alicerçados no devido processo legal, que também tem estrutura constitucional no artigo 5º, né? E aproveitando para falar no artigo 5º, agora eu começo a resposta da pergunta do Marcelo. E professor César, diga, professor César, se me permite, antes de você começar a resposta, lógico, mas acrescentando, eu tenho certeza que nas aulas de direito penal, processo penal, constitucional, né, se não o professor Marcelo, se não você, mas seguramente eu, nós falávamos à época, né, isso em plena, né, no caminhar da carruagem da Operação Lava Jato, nós discutíamos, e aí a gente acabava não sendo muito popular, mas garantindo o que você está dizendo sobre o Estado democrático de direito, nós falávamos das ilegalidades das conduções coercitivas, nós falávamos das delações premiadas como forma de se soltar alguém, usar como instrumento, então, as prisões preventivas ou temporárias decretadas, e depois vinha a reboque uma delação premiada como um alvará de soltura. Então, de todas essas questões, que seguramente hoje estão sendo colocadas... É claro que a sociedade estava num frisson tremendo e muito provavelmente o juiz Sérgio Moro não aguentou, né, de ser considerado o homem do ano, super-herói, a sociedade descontente com a situação econômica do país, com a então presidente Dilma, porque é importante lembrar que quando ela foi afastada, empichada, o ministro Lewandowski ele rasgou a Constituição naquele momento, quando ele não aplicou por completo a perda lá a suspensão dos direitos políticos a ela, mas a sociedade não queria mais saber disso daí. Tá bom, já saiu, caiu fora, entra o próximo e vamos ver se o Brasil vai para frente. Então, hoje a gente paga o preço, né? Então, eu só queria abrir esse parênteses para você fazer essa resposta, que é muito oportuno o comentário que você fez sobre quando a gente fala do Estado democrático de direito, é o preço que nós pagamos, né? A gente tem que restabelecer a visão de que o juiz deve se ater àquilo que está nos autos, né? Não o que ele pensa, o que ele acha ou como deve ser, mas aquilo que está nos autos. Tem um brocário que diz: o que não está nos autos não está no mundo, né? Pode até parecer muito estranho, mas ele tem que se ater às provas dos autos. E depois vem a vaza-jato, por mais a prova ilícita que possa aparecer lá do site da Intercept, que daí coloca toda a situação às claras de qual que era a proposta da turma, portanto, né? Mas desculpe interromper, eu queria só ter aberto esse parênteses para fazer esse comentário, professor César. Ótimo, Fabrício. Então é isso mesmo. Eu acho que é essa ideia, né, Fabrício, Marcelo? A gente não pode colocar na frente do Estado de Direito a luta contra a corrupção. São duas coisas que devem caminhar juntos e não um brigando com o outro. Não tem como eu, lutando pela corrupção, rasgar o Estado de Direito, né? Não tem sentido. O Estado de Direito prevalece sobre tudo. Primeiro ele, depois a gente pensa em corrupção. Se a norma não está correta, vamos alterar a norma e não rasgar o direito, né? Não tem sentido nenhum esse tipo de raciocínio, né? Por mais ideologia que você tenha de um lado ou de outro, né? Isso é indiscutível, é direito, né?
A questão agora do Marcelo, vamos direto para ela aqui, é interessante, só para fazer um parênteses aqui, Fabrício e Marcelo, muita gente, quando eu postei essa questão do julgamento, criticou, falou mal, não sei o quê, mas o Supremo, às vezes, isso é importante todo mundo saber, ele exerce o que a gente chama em direito constitucional de papel contra-majoritário. O que é papel contra-majoritário? Nem sempre ele vai de acordo com a opinião pública. Muitas vezes ele vai contrário à opinião pública, porque ele tem que fazer prevalecer a Constituição, ele tem que prevalecer o direito. A gente chama isso de papel contra-majoritário, porque ele não é eleito. E olha que interessante, ele não é eleito por isso mesmo, ele não tem que ficar dando satisfação. A satisfação dele é na fundamentação da decisão. Se a decisão está fundamentada no direito e na Constituição, essa satisfação é suficiente. Foi o que eu vi na decisão do Fachin, pelo menos, na minha visão de constitucionalista, né? Agora, em relação ao Estado, na verdade, a gente vai falar do Estado sendo responsável, mas, eventualmente, também o Sérgio Moro, né? Na condição de ação regressiva. Isso é importante, né, a gente saber. Essa questão do Estado está no artigo 5º, né? Por incrível que pareça, que prevê a possibilidade do Estado indenizar em relação ao erro judiciário. Como o Lula estava preso, como Marcelo bem disse, o Lula não estava em prisão provisória, já era uma prisão definitiva, pelo que eu entendi. É isso, né? Se a prisão é definitiva, teoricamente equivalente à transitada em julgado, e eventualmente agora o processo venha a ser anulado, caberia eventualmente uma ação de ressarcimento por erro judiciário, né? Ele deixou de fazer palestras dele, o ex-presidente Lula ganhava lá com as palestras, eventualmente. Se o Estado vier a pagar, pode acontecer que sim, pode acontecer que não, porque as teorias aí vão surgir. A gente não tem precedente sobre isso, porque não temos, eventualmente, uma prisão em segunda instância que gerou, eventualmente, um erro judiciário. E eu, no meu modo de ver, entendo ainda que o erro judiciário está ligado ao mérito, e não à questão processual. Mas deixando esse ponto de lado, indo direto para o erro, supondo que tivéssemos um erro aí, a União deveria pagar o ex-presidente Lula uma indenização por ter submetido ele a um processo indevidamente. Esse é o X da questão. O Brasil adota a responsabilidade chamada objetiva. Então não depende de comprovar dolo ou culpa da União. Ficou preso indevidamente, comprovado o erro judiciário, vai ser indenizado. A questão é, o Sérgio Moro vai ser atingido porque eu vou entrar com uma ação, o ex-presidente Lula vai entrar com uma ação contra a União. Quem vai pagar, na verdade, é a sociedade, a gente vai pagar. A gente paga isso através de impostos, taxa, etc. E depois, o Sérgio Moro vai responder? A União pode entrar contra o Sérgio Moro? Pode. Como chama isso? Ação de regresso. Mas, isso é interessante porque existe um corporativismo muito grande no judiciário, e o CPC, ele diz que o juiz só responde se ele agir com dolo ou fraude. Um servidor comum é dolo ou culpa. A culpa é mais fácil de provar, né? Todo mundo sabe. Mas dolo ou fraude já configura aquele elemento mais forte, é muito mais difícil. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo? Se o Lula, o ex-presidente Lula, vier a ser indenizado pela União, o Sérgio Moro, numa ação de regresso, vai conseguir se defender e não vão ter provados contra ele o dolo e a fraude. Isso é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Vai acabar sobrando nas costas da União, né? Esse é meu modo de ver para essa questão, Marcelo e Fabrício. E até complementando isso, aproveitando a pergunta da nossa colega Carolina de Filipe, ela indaga se essa multa aplicada ao Sérgio Moro em habeas corpus, nesse habeas corpus que está sendo julgado em relação à suspeição, estaria correta ou não, não é? Veja, professora Carolina, tecnicamente a multa ela está prevista no artigo 101 quando se trata de exceção de suspeição. Esse habeas corpus, embora possa fazer as vezes de recurso, não é tecnicamente uma exceção de suspeição. E no âmbito penal e processual penal, principalmente quando se refere a algum tipo de sanção aplicada, eu entendo que a interpretação deve ser sempre restritiva. Então, eu entendo que houve um excesso na aplicação dessa multa, uma vez que ela é, sim, prevista, mas apenas no caso específico do artigo 101 de exceção de suspeição. Como se trata de habeas corpus, estaria se fazendo uma interpretação ampliativa
que como se trata de uma sanção, não é, genérica, eu entendo que não seria cabível. Não sei como que o professor Fabrício pensa a respeito dessa questão. Eu preciso pensar melhor debruçar melhor sobre o tema, professor Marcelo, mas, em princípio, eu ousaria ter um entendimento diferente, porque o tema, muito embora não seja em uma peça específica, o tema tem sido ventilado desde o início e pensaria que poderia ser evitado. E agora trouxe as consequências que trouxe. O Supremo está às vésperas de decidir pela suspeição efetiva do então juiz Sérgio Moro, e acredito que fatalmente eu não duvidaria se de herói então juiz Sérgio Moro estivesse às vésperas de se tornar um vilão aí dessa Operação Lava Jato, que, como outras operações, e eu me lembro da Satyagraha, por exemplo, né, na época comemorada, na época o herói era o então delegado Protógenes Queiroz, e ela era muito celebrada, aquele frisson, e foi... né, melaram a Operação Satyagraha. E a história se repete, não está sendo diferente com a Operação Lava Jato, né? Aproveitando aí outra pergunta também dos nossos internautas, né? Por que levou tanto tempo para julgar? Levou tanto tempo para julgar por causa da morosidade da justiça, não é? Então, infelizmente, a nossa justiça ela é muito lenta, muito lenta. E devido ao julgamento aí de recursos, vai e volta, acabou levando aí bastante tempo para que houvesse definitivamente esse julgamento. Tem um outro exemplo, o professor Fabrício se recorda bem, da Operação Castelo de Areia, não é? A Operação Castelo de Areia teve todo o trâmite em primeira instância, em segunda instância, e o STJ que reconheceu a nulidade da interceptação telefônica, que não tinha autorização judicial, algo assim que qualquer aluno de primeiro ano de faculdade de Direito consegue visualizar, mas precisou chegar até o STJ. E essas instâncias são muito lentas, são muito demoradas, né? Apesar da nossa Constituição, né, César, está lá celeridade processual, né, como direito individual, celeridade, infelizmente, que a gente não vê na prática, embora tenha um esforço, claro, não é, de agilizar os processos, agora ainda com processo eletrônico, oralidade, não é, se tenta agilizar, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo na prática. Agora, uma outra questão... Marcelo, se me dá licença, Marcelo, só rapidamente nessa questão, eu sei que não é minha área penal, mas só metendo meu bedelho aqui. Duas coisas importantes. No julgamento de ontem, os ministros reforçaram essa questão do tempo. Eu acho importante a gente mencionar. O ministro Gilmar Mendes, ele falou expressamente que ele queria ter julgado esse caso antes. Mas eles gostariam que isso fosse feito presencialmente, tamanha a relevância do caso. Eles estavam aguardando a pandemia passar para depois desse ano conseguirem julgar presencialmente. Como não aconteceu isso, então eles tiveram que julgar virtualmente, não dava para esperar mais. Então, era para ter julgado antes. É moroso, mas assim, a questão da pandemia atrapalhou um pouquinho também. E no meu modo de ver, essa questão exige um tempo maior. O Fachin mencionou expressamente na decisão uma palavra interessante, eu nunca tinha ouvido, não sei vocês, ciclo de maturação temática. Ou seja, algumas questões, isso foi o que eu entendi, algumas questões não podem ser decididas assim, daqui que eu já decido. Exigem uma maturação de entendimento. Essa questão de competência e suspeição não é da noite para o dia que eu vou saber se é competente ou não. Tem que ser amadurecido. E aí chegou no ponto de amadurecimento. Eu acho que esses dois pontos são relevantes. Embora eu esteja me metendo aí em matéria que não é minha. Sem dúvida. Desculpa se eu estou falando besteira. Dúvida, professor César, essa questão da maturação, né, é muito importante, mas a gente fica muito preocupado, não é? O professor Fabrício sabe bem disso, com uma outra teoria, entre aspas, teoria que a gente fica brincando que existe, não é? Na prática, nenhum livro traz isso, que é a chamada teoria da autorresolução dos problemas. Então você pega o problema, coloca na gaveta
e deixa lá, não é? E é o que muitas vezes a gente vê no STF, né, professor Fabrício? O ministro pede vista, ele não tem prazo para devolver isso para o Supremo, e aí ele deixa lá até ele se aposentar. Quando ele se aposenta compulsoriamente, vem um outro ministro e em uma semana julga tudo, né? Então, eu entendo essa questão da maturação, aí de se aguardar essa maturidade, mas quando se trata de direito penal, processo penal, a gente fica muito preocupado com essa também, entre aspas, teoria da autorresolução dos problemas, né? De deixar lá na gaveta. E eu também queria dizer, professor César, eu não sei, acho que a gente vai ficando mais velho e cabelo branco não vem à toa, mas eu não acredito em toda essa pureza, em toda essa pureza de maturação, porque eu acho que o país, tristemente, ele já está vivendo um momento tão difícil com a pandemia, uma inércia, né, a ponto de ter que se judicializar as questões para você conseguir uma vaga num leito de UTI por conta da Covid, e vem o ministro Fachin julgar isso agora, né? A pergunta da colega, né? Por que demorou tanto? Porque o judiciário é moroso, mas precisava julgar isso agora, né? Para colocar mais pimenta no nosso país, né? na nossa política. Isso só facilitou a vida, acho que, do Luciano Huck, né? Que ao invés agora de ser candidato, vai pegar os programas de domingo. Então isso já adiantou para ele, adiantou o lado dele, já que o Faustão está saindo da Globo, né? Mas eu fico preocupado de acreditar, às vezes, ficar nessa teorização de maturação do processo. Eu não acredito assim nessa inocência pueril assim tanto do Supremo Tribunal Federal. Eu teria um outro brocardo também para dizer, já que você disse um, o professor Marcelo disse outro. Eu diria talvez aquele que, se você gosta de justiça e salsicha, não queira saber como é que elas são feitas. Então isso às vezes me deixa com bastante medo e receio, né, de algumas decisões que saem lá do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, isso mesmo. Eu vou devolver a palavra agora para o professor César, para ele falar um pouquinho sobre a possibilidade, então, agora, ante essas decisões de incompetência e suspeição do Lula ser candidato em 2022, mas antes, só complementando até o que o professor Fabrício falou, gente, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para vocês verem a urgência, hein? Nós estamos passando por um momento de pandemia, leitos lotados, lockdown, o estado de São Paulo vivendo aí uma mudança de fase vermelha para fase roxa, né? Tiveram que inventar o pior momento, nova, pior momento. E aí, o Rio de Janeiro, ex-governador, está todo mundo preso, está afastado por decisão judicial. Vocês não imaginam o que foi pautado hoje, né? Qual o tema relevante e urgente pautado hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? A mudança do nome do estádio do Maracanã. Nossa. Aí você vê, não é, a preocupação que se tem com a saúde do povo, não é, a seriedade dos nossos políticos. Mas, professor César, como é que fica então agora o Lula? Ele não pôde ser candidato na eleição passada porque ele era considerado ficha suja e ele estava preso. E agora, continua sendo ficha suja, não pode ser candidato, ou ante esta decisão do STF? Se fosse hoje, a eleição é amanhã, o Lula poderia ser candidato? Amanhã ele poderia ser candidato e ser eleito, Fabrício Marcelo, por incrível que pareça, né? O que pode acontecer daqui O Brasil muda tão rápido as coisas que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas na próxima eleição, o que pode acontecer? Olha o reflexo que traz a decisão por um lado ou por outro. Se for incompetência relativa, se for só o vício de competência, anulam os atos decisórios, aproveitam os atos instrutórios e no Distrito Federal, 10ª ou 12ª, como o Fabrício bem colocou, continuam o processo e pode ser que ele chegue até o TRF antes das eleições, das próximas eleições. E o Lula pode, de novo, ser inelegível até as próximas eleições. Dá tempo em 2 anos. Dá tempo. Se quiser, dá tempo, né? Agora, se for declarada suspeição, anula tudo.
Aí não dá, provavelmente não vai dar tempo de produzir todos os atos e chegar no TRF em 2 anos. Aí ele vai ser candidato novamente. Então depende do que vai acontecer agora. O Pedro Diga, Marcelo. O Pedro e o Guilherme estão fazendo considerações interessantes aí, dizendo que no Brasil até o passado é incerto, né? Ou seja, já passou, mas ainda esse passado é obscuro, é incerto. Mas, professor César, quer dizer então que não é necessário aguardar a sentença definitiva para que o Lula se torne novamente inelegível, não é? Porque uma coisa o que foi decidido... Não é definitiva, Marcelo. Uma coisa é o que foi decidido pelo STF da prisão em segunda instância, que eu e o professor Fabrício até discutimos bastante naquela live que foi feita no ano passado. O STF tem hoje a posição que a prisão definitiva se dá nos termos do que diz a Constituição, né? Ou seja, o STF está cumprindo a Constituição, embora a decisão tenha sido apertada ali por 6-5, só depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que o agente vai preso. Agora, para a eleição é diferente, não é? Para a eleição, você não tem nada a ver com essa decisão do STF. É a lei da ficha limpa que prevê a condenação em segunda instância. É isso, né, professor César? Exatamente isso. Eu e o Fabrício já estava tentando falar alguma coisa aqui, né, Fabrício? Mas é isso. Para fins penais é uma coisa, para fins eleitorais é outra. O ficha limpa torna a pessoa inelegível. E veja, inelegível ele não pode ser eleito, mas pode votar. Ele pode continuar votando. Ele só não pode ser votado. Por isso que chama inelegibilidade. Então, decisão colegiada, segunda instância. Resumo da ópera. Se conseguir chegar no TRF e o TRF manter a condenação do Lula até 2022, aí ele fica inelegível. Se o novo processo, não chegar no TRF, ou, ainda que chegue, o TRF não mantém a condenação de primeira instância, se ela houver, o Lula vai disputar as próximas eleições. Tá. Professor Fabrício, só para esclarecer então o seguinte, seja julgada então apenas a incompetência. Se for julgada a incompetência, como o ministro Fachin já disse que é incompetente a 13ª vara, vai para o Distrito Federal, para a Justiça Federal do Distrito Federal em primeira instância, que pode convalidar todos os atos decisórios. Eventual recurso vai para o TRF1, segunda instância, que pode manter aí a condenação do Lula. E aí, segundo o professor César falou, ele estaria inelegível. Agora, se for reconhecido pelo STF a suspeição do ministro Sérgio Moro, precisaria começar tudo de novo. Não vai ser convalidado ato nenhum, vai ter que ser feito tudo de novo, porque todas as provas que foram produzidas, todos os atos processuais, joga tudo fora e começa do zero. É isso, né, professor Fabrício? É isso, perfeito. Colocação perfeita, professor. Muito embora eu mantenho, essa live deve estar sendo gravada, o professor Marcelo vai guardar no arquivo, naquela garrafinha do futuro, e daqui 1 ano e pouquinho a gente vai abrir essa garrafinha e vai falar assim, tá vendo? Os crimes estão prescritos, então não dá nem tempo. Nem por um lado de suspeição e nem por outro da incompetência, não vai dar tempo do processo caminhar. Né? Muito bem. Pessoal, eu gostaria de agradecer. Hoje nós tivemos aí uma participação enorme dos internautas, né? Sem dúvida isso se deve muito à credibilidade do professor Fabrício e do professor César. O tema também é bastante instigante, mas o professor César precisa ministrar aulas ainda, não é? Tem aula e uma das nossas chefes, inclusive, estava assistindo aqui a live. Então, eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas aí dos colegas, não é? Mas eu peço também a autorização para deixar esse vídeo gravado lá no IGTV, professor Fabrício e professor César, e depois publicar também no canal do YouTube, porque nem todos conseguiram nos acompanhar
E o tema é muito atual, muito palpitante e gera essas dúvidas todas, não é? Se geram essas dúvidas técnicas em nós, profissionais do direito, que atuamos com isso no dia a dia, imagina a população de uma forma geral, não é? Então, eu agradeço bastante aí mais uma vez a participação de todos vocês e passo a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, professor Marcelo, de estar ao lado do professor César. Vocês são excelentes profissionais, competentes e, acima de tudo, grandes amigos. Eu gostaria de encerrar dizendo uma frase que é colocada no início do livro das suspeições, que eu citei aqui do Lenny Streck, que é uma frase anedótica, né, que soa absolutamente verdadeira, que é contada na Inglaterra, né, que diz que na democracia, se baterem a sua porta de madrugada, é o leiteiro, né? Então, queria agradecer aí mais uma vez o convite, né, e deixar agora, devolver a palavra para o professor César. Eu queria também agradecer muito essa presença aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, de alegria, né? Essa presença virtual é o que nos une e nos motiva. E já que o Fabrício usou uma frase, eu vou usar também, que eu falo para meus alunos. A democracia, pessoal, exige oposição. Não adianta a democracia de uma via só. Mas ela não tolera a destruição do outro. Tem muita gente na internet passando por jurista, falando o artigo da Constituição de cabo a rabo, mas não é capaz de respeitar a opinião do outro. Não entendeu nada de direito constitucional. Não entendeu nada de direito. Então, ouça o outro, entenda o outro. Esse é o recado que eu deixo nessa sociedade pandêmica que a gente vive hoje. E muito obrigado pela participação. Eu acho que isso é o fundamental, professores. Esse debate, essa troca de ideias. Vejam que aqui nós não concordamos em todos os pontos. Eu discordei do professor Fabrício, discordamos aí em alguns pontos do professor César, mas o debate é justamente isso. E você aprende, não é? Eu ouço os argumentos, sei entender isso e, de repente, até mudar de ideia, verificar se há um fundamento melhor. O debate e a democracia é feita disso. Não é uma opinião que prevalece. Então, essa polarização, se você pensa do jeito que eu penso, você é meu amigo. Se você não pensa do jeito que eu penso, você é meu inimigo. Isso não pode existir numa sociedade democrática, e ainda mais no nosso direito, não é? É fundamental que saibamos ouvir e respeitar a opinião do outro. Você não é obrigado a concordar, mas traga os argumentos e respeite a opinião do outro. Esse é o objetivo do nosso estudo de casos que eu trago aqui no Instagram. Na próxima semana teremos um debate muito interessante também sobre a legítima defesa da honra, que foi julgado aí monocraticamente ainda pelo STF, acerca da possibilidade ou não de alegação dessa tese de legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Fica, então, o convite a todos para acompanharem essa live na semana que vem. E, mais uma vez, agradeço aí de coração todos os internautas que nos acompanharam e o professor César e o professor Fabrício pela disponibilidade de compartilhar o conhecimento de vocês. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.